Dr. Paulo Portas, boa noite. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E o nosso convite foi feito, obviamente, porque dentro do espectro da oposição, o seu partido foi o primeiro a apresentar um programa com elementos concretos para enfrentar a crise de segurança e a crise de crime violento que, obviamente, todos sentimos. Vamos começar pela parte que me impressionou da sua comunicação hoje à tarde. Estes números das perdas de polícias que incluíam, segundo creio, GNR e PSP, 4.635. Mário Crespo, muito boa noite em primeiro lugar. Há de compreender que a questão da segurança para mim é particularmente sensível. Eu não me calei desde que sou, tanto por mandato de ser presidente do CDS, opus-me à redução dos efetivos da polícia, defendi as forças de segurança quando elas eram atacadas na sua autoridade e estava na moda atacá-las, opus-me a leis irresponsáveis na área da droga e a políticas irresponsáveis na área da droga, que tem muito a ver depois com a criminalidade. Não votei leis penais que eu considerava permissivas, pedi videovigilância nos sítios onde ela é necessária e, portanto, acho que tenho esse crédito. Fiquei muitas vezes sozinho, devo dizer, no Parlamento, com o meu partido. Fui chamado daquilo que, habitualmente, quando não se querem discutir os problemas, se chamam nomes aos outros. Securitário, reacionário, até fascista me chamaram. Bom, as pessoas hoje têm uma percepção do que é o nível de criminalidade violenta, mais 15% num semestre, e estão, obviamente, preocupadas e muitas delas assustadas. E podem julgar hoje quem é que disse a verdade e quem é que falhou. Quem é que teve razão e quem é que tentou eludir o problema. E, portanto, eu entendo que é meu dever dizer o que é que penso e, sobretudo, também, em vez de chorar sobre o leite derramado, eu acho que as pessoas sabem que o CDS é um partido seguro em matéria de política, de combate ao crime e de segurança, e sabem que o Governo cometeu erros, mas acho que tenho a obrigação de dizer o que é que penso e o que é que proponho. Porque as pessoas o que querem é soluções. Bom, o primeiro, e dividi a apresentação deste plano, que nós vamos desenvolver nos próximos 15 dias, em 3 partes. Questões que têm a ver com a polícia, questões que têm a ver com a justiça e depois questões que são delicadas, mas têm que ser colocadas do ponto de vista da nacionalidade e da imigração. Nas questões da polícia, o primeiro ponto, Mário, é que não há nenhuma política de segurança que funcione. Não há escola segura, não há comércio seguro, não há farmácia segura, não há rua segura, bem, nem sequer há esquadra segura, se os efetivos falharem. E o que é que aconteceu? No dia 27 de fevereiro de 2007, o Primeiro-Ministro vai ao Parlamento, faz um discurso com aquele ar pouco humilde que à época tinha, e diz: eu vou cancelar as admissões na PSP e na GNR durante 2 anos. Cancelar. Bom, porque vou tirar 4.700 administrativos para operacionais e depois vou buscar à mobilidade especial da função pública 1.800 para os substituir. Bem, Mário Crespo, se um dia vier aqui o Dr. Rui Pereira, eu faço-lhe uma sugestão de quem já foi jornalista, é perguntar-lhe quantos operacionais eram administrativos que estão neste momento na rua. E a resposta é um desastre. Tem resposta? O que aconteceu? São muito poucos, para não lhe dizer nenhum. Mário. E, portanto, o que é que aconteceu? O senhor, obviamente, tem muito boas informações neste setor. Tenho, sobretudo... Estes 4.635 que se perderam, que saíram das forças, quer da GNR, quer da PSP, saíram porquê? Saíram porque, naturalmente, há aposentações, há reformas, há saídas, com a profissão, há desmotivação, há saídas. Claro que há, porque a polícia, muitas vezes, arrisca a vida em defesa da segurança das pessoas e, a seguir, as políticas do Estado acabam por trair a polícia. Mário Crespo, eu creio ter sido o único líder partidário e fui criticado por isso, mas sabia o que estava a dizer. Que quando aconteceu a vandalização daquele bairro em Loures, disse: não é aceitável que a polícia apanhe os criminosos em flagrante delito e no dia seguinte eles sejam libertados. Há que pôr termo a isto. Bom, mas só para terminar a questão dos efetivos. O que aconteceu foi que em 2005, 2006, todos os anos, é preciso prever entradas e é preciso estimar as saídas. Bom, para se gerir o efetivo. O que aconteceu? Ao cancelar as entradas 2 anos, o Primeiro-Ministro desguarneceu o efetivo. Porque as pessoas deixaram de entrar, deixámos de ter novos polícias e passámos a ter, e continuámos a ter, aqueles que saíam. E, portanto, saíram cerca de 3.500 da GNR e cerca de 1.100 da PSP. O resultado global é este. O Ministro Rui Pereira ontem disse: em 4 anos admitimos 4.400.
só ainda passaram 3 anos, ainda não sabemos os resultados do final de 2008, nem dos resultados do final de 2009, e já saíram 4.635. Ou seja, quando o crime sobe, o efetivo da polícia desce. Havia uma ideia de que haveria um saldo líquido positivo de mais de 2.000 homens. Não, isso é o que o ministro sabe que depois. Eu fiz tantas vezes as pessoas recordar-se-ão, eu sei que a memória em política é curta, mas as pessoas recordar-se. Eu cheguei a perguntar ao primeiro-ministro, e também fui criticado por isso, se ele tinha a noção do que é que estava a acontecer na Amadora, em Loures, em Odivelas, em Sintra. Bom, Mário, eu dou-lhe um exemplo. A política, em termos oficiais, os próprios governo português registra isso, considera-se que o essencial é ter um polícia por 217 habitantes. Bom, sabe qual é o rácio em Sintra? 1 para 2.000. Eu sei. Em Loures e na Amadora, 1 para 600. Em Odivelas, 1 para 1.200. O essencial da criminalidade está à volta. Na área metropolitana de Lisboa, na área metropolitana do Porto e na área de Setúbal. Bom, e eu, aliás, indiquei os 17 concelhos que são prioritários do ponto de vista do reforço policial. Barreiro, Montijo... Pois sei, eu sei os de cor, porque o trabalho que nós fizemos, eu em maio passado, posso dizer porque é inteiramente verdade, pedi no CDS que se fizesse um estudo, concelho a concelho, esquadra a esquadra, posto a posto. O que é que diz a lei orgânica? Quantos polícias é que há? Dividir por turnos, porque os polícias não trabalham 24 horas, trabalham 8, ou 10, ou 12, às vezes e em que circunstâncias. E, portanto, é preciso prever um efetivo por turnos, verificar a população, verificar os bairros problemáticos. Concretamente, a proposta. A proposta do CDS-PP, a sua proposta. Tem que ser tomada, sabe porquê? É da admissão de 4.000 agentes, do ponto de vista de saldo positivo. Saldo positivo. Saldo positivo. Porquê? Portanto, duplica o saldo que o Governo diz. Não há saldo do Governo. O Governo passa a vida a dizer que vai admitir 2.000, que são aqueles que depois de muita pressão do CDS, é bom que isto seja dito. Porque, lembrado, que as pessoas sabem, não houve debate na Assembleia da República com o Primeiro-Ministro em que eu não lhe colocasse esta questão sobre a segurança e sobre a violência. E, portanto, eu não me calei, não fiquei em silêncio. E, portanto, é preciso... E sabe porquê? Porque os polícias não é a mesma coisa... preparar um polícia, treiná-lo, fazer a instrução, não é a mesma coisa que ir a um supermercado fazer uma compra. Demora pelo menos 9 meses. E, portanto, de cada vez que se fazem reduções de efetivo, é preciso ter um cuidado. O que se passa com as esquadras nos concelhos, deixe-me só dizer isto, esquadras opostas nos concelhos de Lisboa, Sintra, Amadora, Odivelas, Amadora, Oeiras, Cascais, Gaia, Porto, Matosinhos, Gondomar, Gondomar, Almada, Seixal, Barreiro, Moita e Setúbal. Para lá nos casos principais. Obviamente, as coisas já se estão a estender a cidades médias e é preciso ter em ponto. Bom, é preciso ter isso em consideração. Mas isto é onde é efetivamente muito grave não haver patrulhamento e não haver policiamento. A segunda aposta, ou a segunda proposta, aliás, é de que o corpo de intervenção, que é aquele corpo, vamos lá ver, mais musculado, mais vigoroso, que nós vimos atuar, por exemplo, na Quinta da Fonte, faça patrulhamento regular. Eu entendo que há uma coisa que não pode acontecer, e eu digo isto com toda a franqueza, e isto já aconteceu. Não é possível o corpo de intervenção só ser chamado quando a televisão já lá está. É quando o crime está a acontecer e, de preferência, antes. Não é quando a televisão já lá está. A política de segurança não é para a televisão, é para as pessoas. Portanto, o corpo de intervenção tem que estar... o corpo de intervenção é um excelente corpo, tem menos 200 efetivos do que devia ter pelo quadro orgânico, mas deve fazer algumas operações de patrulhamento, porque é possível detectar. Mário Crespo, as pessoas que vivem nos bairros problemáticos, a polícia também fez uma identificação, sabe quais são os bairros problemáticos. São cerca de 110, cerca de 60 na área metropolitana de Lisboa, cerca de 30 na área metropolitana do Porto, cerca de 20 na área metropolitana de Setúbal. Bom, a maioria das pessoas que vivem nestes bairros quer ver-se livre da criminalidade, dos gangues, da violência e deste Estado. Quer paz e quer segurança. E para isso precisa de apoio, primeiro da polícia, e precisa de apoio de outros, a coisa que eu quero também falar, porque é, se me permite, porque eu acho que é extraordinário o que se passa em Portugal nesta matéria. Você vai a um supermercado, é filmado. Claro. Muito bem. Você vive num bairro difícil. Porquê é que não há lá videovigilância? Que é dissuasora do crime, que faz os criminosos pensar 2 vezes e protege as vítimas e serve, obviamente, para apoiar o trabalho da polícia. Há 110 bairros problemáticos em Portugal identificados nestas áreas pela polícia. Não há um que tenha videovigilância, Mário Crespo. Um só. E, portanto, nós temos que assumir uma posição realista. Esse pacote vai ser apresentado? É todo apresentado. Esta é a área de polícia. Já fez qualquer
iniciativa nesse sentido? Não, de apresentar nós temos um quarto da... Eu vou lhe dizer uma coisa, eu fiz aliás essa estimativa. O CDS, como sabe, foi o partido com melhor produção legislativa na última sessão parlamentar. E uma parte considerável, quase 20% das nossas propostas tiveram a ver com a área da segurança e da justiça. Houve ressonância ou não? E, portanto, algumas... Ouça, eu acho que há uma coisa que é essencial. Nós temos que mudar, e aqui vamos diretamente, não só ao problema da autoridade da polícia, que é fundamental. Ainda há gente em Portugal que acha que a polícia deve andar desarmada, na extrema-esquerda. Veja bem, com o país como está. Bom, agora, vamos ser claros neste ponto. Nós temos que mudar uma cultura que é a cultura oficial em Portugal sobre a questão da segurança. Eu sou de outra geração, provavelmente não tenho esses complexos, mas quero dizer isto com toda a clareza. A cultura tradicional e habitual em Portugal é desculpar o criminoso, culpar a sociedade e ignorar a vítima. E nós temos que mudar isto radicalmente, Mário. Nós temos que mudar. Um crime é um crime e tem que ter castigo. Um pai que envolve um filho... Desculpar o criminoso, repita isso. Desculpar o criminoso... Não, eu acho que a cultura oficial em Portugal sobre a questão da segurança é extremamente complexada. Em termos... E eu diria que se resume nesta expressão. É desculpar o criminoso, culpar a sociedade e ignorar a vítima. Ora, a vítima deve estar no centro das preocupações do Estado. Bom... E a vítima é pouco considerada no processo... que vai argumentar que as condições socioeconómicas são terríveis. Há milhões de pessoas que vivem com dificuldades que nunca roubaram nada a ninguém, Mário Crespo. E o país, o Estado, não pode desertar da função de segurança, nem a pode privatizar. E, portanto, tem a obrigação de proteger as pessoas em relação ao aumento da criminalidade. Tem a obrigação de estudar e de preparar as respostas. E isto vai diretamente à questão da justiça, onde eu acho que é preciso abrir os olhos das pessoas, no sentido de que são coisas que são facilmente compreensíveis, depois implicam muita técnica legislativa, e eu não farei outra coisa, aliás, nos próximos tempos, senão ver ao melindre. Obviamente a justiça implica uma ponderação equilibrada daquilo que é a segurança, daquilo que são as garantias, daquilo que é a liberdade. Mas vamos ser claros em relação a 3 ou 4 princípios. Primeiro, criminoso que é apanhado em flagrante delito tem que ser julgado em processo rápido. Chama-se tecnicamente processo sumário. Em 72 horas. O que é para si? 72 horas. Em 72 horas. Isto já está previsto como possibilidade na lei. Mas, Mário Crespo, como aliás indicia ontem o Sr. Procurador na sua nota, não acontece na realidade. E eu acho que se a norma do Código de Processo Penal não for apertada, esses julgamentos não acontecem, porque os processos vão para inquérito, porque vão para perícias, porque vão para testemunhas. Bom, é preciso concentrarmos no essencial. É essencial julgar os delinquentes apanhados em flagrante delito rápido. Isso dá confiança à sociedade e é dissuasor do crime. E sabe que se eles não forem julgados, sabe o que é que acontece? Perdem-se no sistema. É provável que voltem à reincidência. E é provável que as forças de segurança deixem de ter sequer contacto com eles. Falou na nota do Procurador, o que é que achou dela? Achei que o Procurador, na medida do que são as competências dele, chama a atenção para um conjunto de pontos, entre os quais este... De um modo desassombradíssimo. É necessário combater a criminalidade violenta, o tal ponto 9, tendo em consideração que o hipergarantismo concedido aos arguidos colide com o direito às vítimas. Mas eu estou inteiro, acabei de dizer praticamente o mesmo, só que há coisas que o Procurador pode fazer, outras só o legislador é que pode fazer. Dou-lhe outro exemplo. Eu acho que em certos casos de crimes muito graves, a pena deve ser cumprida o mais integralmente possível. E não se pode saber, previamente, que chegando a um determinado momento, o preso já vai libertado. Quer dizer, não é possível. A moldura penal é N, a aplicação... Quer dizer, há uma grande desproporção, coisa que as pessoas, aliás, têm grande dificuldade em compreender, entre a pena teórica do Código, por exemplo, 20 anos. Que seja 20. Depois, a pena em concreto que o magistrado aplica, por exemplo, 10. A pena e depois, cumprida. a pena efetivamente cumprida, porque a metade vai à liberdade condicional. Claro. Ou, depois, em termos de execução de pena, também há várias diferenças. Mas, portanto, nós temos que saber pensar nisto com desassombro, Mário. Com desassombro. Proteger a vítima. Dar segurança à sociedade. E responsabilizar quem comete um crime. Não é possível. Cada vez que haja um crime, a culpa é sempre da sociedade em geral e em abstrato. Não pode ser. Bom, mas digo-lhe mais ainda. Portanto, eu acho também, em matéria de justiça penal, acho que a prisão preventiva deve ficar nos 3 anos, como aliás a doutora Celeste Cardona tinha proposto.
e não nos 5, porque ficaram uma série de crimes de fora. Mas é aí que a questão da lei das armas, aqui a questão das armas ontem anunciada pelo Ministro, tenta interferir alguma coisa. Mas veja bem, em certo sentido, a falta de coragem com que estas coisas se fazem. O problema é a lei processual penal, pode ter sido feita com a melhor intenção, está bem, teve maus resultados, teve bons. Sabe que o CDS fez sempre uma pergunta ao Ministro da Justiça e ele nem sempre nos respondeu. Daquelas pessoas que foram libertadas por causa da reforma do Código de Processo Penal, quantas já foram apanhadas a reincidir e a cometer crimes? Esta pergunta é essencial para nós sabermos se as consequências são más. E olha que já foram bastante. Exige muito mais vigor na acusação em caso de reincidência. Em caso de reincidência. Acho que não é possível, quer dizer, a sociedade não pode estar sistematicamente em prejuízo da segurança de pessoas que são potenciais vítimas, a estar a desculpabilizar os níveis de violência. Mário, só para ter uma noção, nós este ano, mas deixe-me só acabar uma ideia muito rápida que é a seguinte. Então, o país sabe que há um problema com as leis penais. O Procurador dilo nos limites do que educadamente o Procurador pode dizer. E o Ministro da Justiça e o Ministro da Administração Interna, para protegerem a sua face política, que é nisto tudo o que menos interessa, em vez de encararem o problema das leis penais, vão pela lei das armas arranjar um atalho e um remendo para ver se resolvem provisoriamente o problema. Mário Crespo, é preciso. Aliás, o que se passou nos últimos dias, devo dizer-lhe, o Governo não pode ser fator de insegurança. Já basta a insegurança ela própria. As pessoas percebem. Não, mas eu digo duas coisas muito simples. Então, o Procurador, o Ministro da Administração Interna, vai reunir com o Procurador sobre o crime violento. Quem é que em Portugal tem responsabilidade por combater o crime violento? Obviamente, a Judiciária. A Polícia Judiciária. Quem é que manda, entre aspas, na Polícia Judiciária? É o Ministério da Justiça. Do ponto de vista orgânico. Claro. O Ministério da Justiça. Então onde é que estava o Ministro da Justiça na reunião? Então criam brigadas da PSP, da GNR e do CEF para combater o crime violento, quando o crime violento está atribuído à Polícia Judiciária. E depois esquecem-se de incluir a Polícia Judiciária e o Ministro ontem à noite diz, bem, certamente também estará a Polícia Judiciária. Mas o que é isto? Que grau de improviso? Que grau de... Deixa-me só um último ponto. Eu sei aqui um ponto só, já a passar a pente fina da legislação. Isto é um diploma de agosto de 2007, em que, entre orientações gerais sobre a política criminal, o Ministério Público, de acordo com diretivas e instruções não deve requerer a prisão preventiva. Deve preferencialmente aplicar medidas diversas da prisão preventiva. CDS-PP participou em governo, em ato executivo, em ato legislativo. Tem alguma responsabilidade neste género? Olha, vou-lhe dizer uma coisa. Não, vou dizer uma coisa. Sabe que ontem o Ministro também tentou fazer uma manipulação desse ponto de vista. E a verdade é esta, porque basta consultar os documentos. A proposta feita pela Ministra da Justiça, Celeste Cardona, mantinha a prisão preventiva nos crimes até 3 anos. E não subia para 5, deixando de fora uma série de crimes a que se aplicasse a prisão preventiva. Isto tem que ser dito em nome da verdade. Outra coisa completamente diferente é saber se é o prazo em que dura a dita prisão preventiva. Para mim, que acho que tem um sentido de justiça, as pessoas não podem ficar eternamente... Nós temos sido, desde sempre, um partido que propõe soluções penais mais firmes e, aliás, é por isso que nos chamam securitários, entre outras coisas. Bom, entre outras coisas ainda mais feias. Porque isto é um bocadinho uma moda que às vezes a esquerda tem, não sabe responder aos problemas, atira com um palavrão e cria uma fama às pessoas, quando... Ouça, por exemplo, nas contas da polícia, as pessoas podem ver à vontade. Eu tive as contas certas e o Primeiro-Ministro teve as contas erradas. É tão simples quanto isto. Pode-se enganar, mas então basta assumir com toda a humildade a responsabilidade. Deixa-me só dizer-lhe uma coisa relativa, se é possível, ainda se tivermos um tempinho, relativamente à questão da imigração e à questão da nacionalidade. Porque eu acho que, sabe, eu se fosse apenas pela comodidade não falava no assunto. Mas é evidente que o assunto tem que ser abordado. Eu faço parte daqueles que acham que a maioria dos imigrantes que estão em Portugal trabalham, pagam as suas contribuições e contribuem para a riqueza do país. Muito bem. Acho que a imagem da imigração em Portugal tem que ser defendida. A começar por ser defendida daqueles que, obtendo de Portugal um visto e, portanto, uma oportunidade, não sabem honrá-la. Bom, e, portanto, eu defendo duas coisas e também quero que isso fique claro. Primeiro, quando alguém tem um processo para adquirir a nacionalidade portuguesa, que é o bem público, se quiser, mais acima que o Estado português pode, é dar a nossa nacionalidade a quem, por outras circunstâncias, a não tem,
se cometer um crime, isso suspende o processo. Eu já defendi isto na lei da nacionalidade e fiquei sozinho. Obviamente o Estado português não deve dar a nacionalidade a quem, aproveitando-se das vantagens do Estado português, cometa um crime face à legislação portuguesa. Não pode. É um problema de não ser condescendente nessas matérias. Segundo ponto, na questão da imigração. A questão não se coloca nos ilegais, como é evidente, porque aí a pena de expulsão tem que ser decretada e tem que ser agilizada. Mas quando há um imigrante que tenha um visto e comete um crime, é apanhado em flagrante delito, tem que se lhe aplicar o processo sumário e haver o julgamento rápido, e uma das penas acessórias previstas é a expulsão. E isto tem que ser possível de dizer, Mário Crespo. Não é possível que seja impossível, numa democracia aberta, falar com sinceridade e com sensibilidade dos problemas. Obviamente, a imigração, do meu ponto de vista, e esse é talvez o passo que nós damos neste documento, é um contrato. É um contrato de confiança entre o Estado português e aquele que procura o nosso acolhimento. Como nós, no passado, e hoje, aliás, procuramos o acolhimento de outros países. Certamente, em números crescentes. Em números crescentes. Sejam não qualificados, sejam qualificadíssimos. Bom, mas, portanto, é um contrato de confiança entre quem? Entre o Estado português e o imigrante. O primeiro critério desse contrato de confiança é, obviamente, cumprir as nossas leis. Mário, se eu não lhe disser isto agora ainda, amanhã aparece alguém a dizer ele é xenófobo, ele é isto, aquilo, aquilo outro. Mário, a Espanha vai a caminho do contrato de imigração. A França já tem o contrato de imigração. A Áustria tem o contrato de imigração. A Holanda, porventura, um dos países mais liberais da Europa, tem o contrato de imigração. É um contrato de confiança. E, portanto, se se comete um crime, não se pode cá ficar, Mário. É tão simples quanto isto. Porque significa que Portugal deu uma oportunidade e que essa pessoa não soube aproveitar essa oportunidade. Com o tempo que nos resta, tenho aqui duas perguntas. Faz eco nos pedidos de demissão dos ministros da Justiça e da Administração Interna? Mário, eu já pedi várias vezes, eu devo dizer-lhe, suponho que me pergunta isso, porque a certa altura o PSD pediu a admissão de um dos ministros. Dos dois, de facto. Ouça, quantas vezes nos debates com o Primeiro-Ministro, quantas vezes nos frentes a frentes com os ministros, declarei que eles não estavam a ser capazes de resolver mas problemas eles e, portanto, não, eu acho que eu vou dizer uma coisa. É uma redundância. A política de segurança tem que ser, como a palavra indica, segura. Bom, segurança é o que os Ministérios da Justiça e da Administração Interna não estão a dar ao país. Tem que ser nacional. Não, ouça, ela é em grande medida é comunitária. Antes de tudo mais, há algumas obrigações comunitárias, em algumas matérias, e deve ser o mais consensual desde que as pessoas aceitem um princípio de bom senso. Eu acho que alguma coisa nós estamos a conseguir progredir, mas vai ser preciso fazer uma pressão muito grande para conseguir que algumas medidas de bom senso sejam verdadeiramente tomadas. A segunda questão é esta. E, portanto, ouça, para mim a questão não é o ministro A ou o ministro B. Eu sei lá se eles vão durar muito tempo. Por mim já os tinha demitido. É tão simples quanto isso. Sim, está bem. Mas já pedi várias vezes e não gosto de me repetir. Neste momento, face aos acontecimentos eu acho que eles não são capazes de... Eu vou dizer uma coisa. Eu acho que não são... Mas o meu ponto prioritário é dizer ao país que há outra política, há outras medidas e, portanto, tem que haver, obviamente, outro apoio político para as poder levar a cabo. E eu estou muito mais concentrado. Sabe que o mais fácil é dizer o ministro deve ir embora. Mas eu quero dizer às pessoas, em vez desta política, que política é que eu faria. Porque acho que é isso que determina a confiança. E foi o que mesmo que seja, mesmo Mário, que seja, em algumas matérias, incómodo. Basta dizer também que este pacote vai ser apresentado na Assembleia no dia 15. Eu considero, eu dou de tal maneira, como sabe, eu tinha aliás programado, fui convidado para estar na Convenção Republicana nos Estados Unidos, e muito provavelmente, e pedi ao eurodeputado Luís Queiroz que me representasse, e muito provavelmente nem sequer irei. Por uma razão muito simples, porque eu acho que a situação do país está perigosa. As pessoas estão preocupadas. E eu acho que esta questão da segurança e da justiça tem que ser analisada a fundo, e quando o Parlamento abrir, por nossa vontade, aliás, já tinha sido aberto, como sabe, é absolutamente prioritária, tal como a economia. Eu acho que as questões centrais para o ano 2009 são economia de um lado, segurança do outro.
O seu comentário à nomeação do Secretário-Geral da Segurança Interna. Olha, Mário, eu já pedi... Concorda, discorda, frontalmente contra? É difícil, sabe uma coisa, é difícil uma pessoa fazer um comentário subjetivo, certamente é um polícia com experiência, é um magistrado, já exerceu funções de direção policial com experiência, no tempo do doutor, creio eu, Laborinho, Lúcio, mas Mário, eu com o que não estou de acordo é com o sistema. Sabe porquê? Por uma coisa muito simples. Em segurança há uma palavra, um conceito, que é prévio e decisivo. Saber quem comanda. Em política de segurança, saber quem comanda é absolutamente condição prévia para haver autoridade, disciplina, missão, cumprimento da missão. Bem, neste momento, é mais uma daquelas soluções híbridas, a meio caminho. Bom, o que é que os socialistas arranjaram? Um sistema totalmente elegível. Ó Mário Crespo, eu só lhe vou dizer isto para as pessoas perceberem. Há um senhor, que é o magistrado Dr. Mário Mendes, porque eu tenho o maior respeito pessoal, que vai ter a categoria de secretário de Estado e que vai ficar acima de 2 ministros. Diga-me se acha normal. Depois, há 4 diretores de forças de segurança que não são chefiados pelo secretário-geral das forças de segurança, mas podem ser chefiados em concreto pelo secretário-geral das forças de segurança. Mário Crespo, em segurança, introduzir ruído, confusão, está bem, mas disputa orgânica. Sabe que estes são tempos excepcionais, como tem estado aí a dizer. Por isso é que são... E que esta figura não é assim tão exótica, não, por exemplo, claro. em sistemas que o senhor admira tanto como eu, como nos Estados Unidos, Mário, a criação daquelas figuras que até o nome até é caricato, mas são os chamados czares, ao czar da droga, que é um delegado direto do Presidente para tratar do assunto da droga. E neste caso não interpreta o juiz conselheiro agora nesta posição Mário, de um czar da segurança. Tomara eu que fosse uma autoridade clara. Não é? Ou que fosse uma... Este também tem uma autoridade legislativamente, deixa-me só dizer isto, legislativamente não é. Administrativamente... Nos casos em concreto, não vai ser. A delegação de poderes que ele tem. E aliás, vou dizer uma coisa. Eu dei-lhe há bocadinho o exemplo do que é o funcionamento do sistema, em concreto no seu primeiro dia. A Lei de Segurança Interna tinha um dia. Estão-me a dizer. Vai daí. Temos de terminar. Só dizer isso, olha, sabe o que é? Deixa-me só... a Lei de Segurança, como já toda a gente percebeu, Mário, estão 2 ministros à bulha dentro do governo. Numa área como a da segurança. Eu queria mais uma pergunta. Tem algum aplauso para o ministro Rui Pereira nas últimas medidas? Esta questão das armas, penalizar... Acho que o ministro e as forças policiais, por exemplo, na questão do sequestro, se portaram impecavelmente. E não tenho problema nenhum em dizê-lo. Mário Crespo, tomara eu que as coisas corressem melhor. Mas, objetivamente, não estão a correr bem do ponto de vista da segurança. Quando as pessoas fazem bem, não tenho problema nenhum em elogiar. Eu prefiro a norma que eles inventaram para arranjar um atalho na questão das armas do que não ter nada. Como há de compreender, e, portanto, sou capaz de o dizer. Agora, nós precisamos de uma estratégia global, firme, consistente, que aborde todos os pontos, mesmo os que são delicados. O senhor cobriu aqui grande parte deles. Nem sequer é um número cabalístico. Não escolheu 10 pontos. Não gosto nada disso. 9 não é... Ouça, estou firmemente determinado a uma coisa, Mário Crespo. Essa coisa de ter que, quando se apresentam medidas, tem que ser 10 ou tem que ser 50, tem que ser números redondos. Bom, ouça, isso é um disparate. Tem que ser as que forem. Tem que ser as que são necessárias. No dia 15 de setembro. Muito bem. Estarão todas no Parlamento. É a minha prioridade com a economia. Muito obrigado por ter vindo ao Jornal das 9. Paulo Portas, Presidente do CDS-PP. Curtíssimo intervalo agora. E voltamos já. Fique connosco.